Continuamos com os nossos pensamentos voltados a Deus, a Jesus. Como eu disse para minha comadre Diva, sentindo o cheirinho de Jesus. E a gente sente o cheiro de Jesus em tantas coisas. Na humildade, na caridade, na aceitação dos problemas que nos avassalam durante o dia. Porque às vezes a gente acha que a gente é um ser assim tão desprezível, tão abandonado à sorte. A gente esquece que Deus nunca falta nos seus momentos especiais. Jesus está sempre presente em nossas vidas, nas nossas atitudes. E a gente é um tipo assim de pessoas que questionam e se acham os piores porque a gente ainda é muito egoísta, esquece de olhar para trás, quando hoje tem gente que não jantou, dormiu sem janta, outros deixam de tomar o cafezinho para dar para os filhos. Mãe faz isso. Existem muitos pessoas que passaram a noite nos hospitais gemendo de dor, terríveis. Outros que sofreram acidente, a família pensava em fazer uma festinha de Natal, mas infelizmente está lá com o corpo do filho, da filha, velando, chorando, desesperado. Nós, graças a Deus, somos espíritas, entendemos que nem a morte nos perturba porque ela não existe. A vida continua depois da cortina. Então que Jesus possa, nesta manhã de sábado, abrir a nossa mente, o nosso coração, e que a gente não fique só na teoria, mas que promova a ação através da ajuda àqueles que precisam de nós. Muita paz, que Deus e Jesus nos abençoe. Assim seja, graças a Que Deus. assim seja. Que assim seja. Bom dia. Bom dia, Shirley, seja bem-vinda. Minha filha. Bom dia, todo mundo, povo bonito. Cristiano, você já tá melhor, né? Graças a Deus, estou bem. Só combatendo as bactérias aqui para ir embora para casa. É isso aí, combate essas danadinhas, deixa elas aí não. Ele tá querendo deixar elas lá, Chile. Ele não quer levar para casa. É isso. Isso, deixa elas lá. Quer dizer, não faz mal lá pra ninguém, tira elas. Deixa elas no hospital, leva para casa, não. Brigue com as bichinhas. Não, como diz a minha colega, deixa de ser possessivo, libera isso aí. Muito bem, vamos ao nosso estudo dessa manhã. Do nosso livro Missionários da Luz. Nós estávamos na parte em que nós já está no finalzinho, né, desse momento de intercessão. Nós estamos estudando sobre a intercessão. Eu acho essa temática, esse capítulo assim, muito interessante, porque a gente entende melhor que nós podemos orar, podemos agir pelo outro, né? No centro espírita, fora dele, né? Então a espiritualidade atende a pedidos, né? Das pessoas que ficaram aqui, né? E que tem pessoas às vezes encarnadas ou desencarnadas que está passando por dificuldades, e às vezes aquela pessoa está numa dificuldade tão grande que nem condição de orar ela tem, né? Ela sente dificuldade em tudo, né? Então alguém pode interferir, pode pedir por ela, e a ajuda vem sempre, desde que haja sinceridade nos processos, boa vontade, que é o caso
que nós estamos vendo, né, da Esther sendo ajudada pela prima, né? A prima pediu intercessão e o Alexandre movimentou a equipe para ajudar. E nós paramos naquele momento em que o Raul, ele estava no leito e a Esther estava conversando, já terminando a conversa com ele. E nesse finalzinho da conversa, ela queria saber, perguntou sobre o que aconteceu com ele. Se ele foi assassinado mesmo, se foi suicídio, o que houve. Ela estava com essa angústia, essa dúvida dentro do coração dela. E, aliás, me perdoe, já tinha passado isso aí, eu estou agora misturando as coisas. Não, ela já estava em casa, já, sob o auxílio da intercessora, aquela do nosso lar. E na verdade, o que aconteceu é que os tios dela que estavam questionando por que ela não estava sabendo o que aconteceu com o Raul, né? O que houve? Por que você não... que o Raul não te contou o que aconteceu com ele, se foi suicídio, se foi assassinato. E ela ainda instruída, até intuída pela Romualda, né, que estava ali presente, ela falou, eu perguntei para o Raul e até me envergonho disso, porque o Raul estava tão abatido, uma situação tão difícil, e ainda assim eu estava querendo informações sobre uma coisa que não tem assim tanta relevância eu saber ou não. Ele estava pálido no leito. E a felicidade eu devo ficar grato a Deus pela felicidade de tê-lo visto, de ter ouvido ele no mundo que eu não tenho a compreensão, né, o mundo espiritual. Lembremos que nessa época a doutrina espírita ainda nem existia, né? Então, mas ela teve esse momento com o Raul no plano espiritual durante o sono, e ela estava muito feliz com isso. Eu tenho certeza, dizia ela, que eu visitei em algum lugar. E daí que nos interessa saber descobrir criminosos quando não podemos levantar-lhe o corpo físico. Então, às vezes, na nossa preocupação de punir culpados, sem dar conta das nossas próprias culpas, iremos ao absurdo de desejar ser mais justos que o próprio Deus. Isso, veja que as palavras dela sábias. Calou-se o tio, então o tio ficou pensativo. As crianças alegres, né, pela resposta da mãe. Então a Esther estava naquele momento assim de êxtase. Ela estava num momento assim de fé muito viva dentro dela, estava em paz, estava alegre, estava cheia de esperança e estava a caminho de uma vida nova. Aí então André Luiz e o Alexandre se despediram da Romualda, agradecendo e felicitando ela pelo trabalho que ela realizou. E a Romualda então falou que ela ia permanecer ali com a Esther durante alguns dias, para que ela continuasse nesse ânimo, continuasse forte, fortalecendo a fé nela, tudo, e ia até ajudar ela na questão financeira, que estavam passando por privações, por necessidades. Então organizaram um serviço bem remunerado, dizia ela. Então veja que até nisso, né, a espiritualidade age. E ele ficou admirado do programa que a Romualda falou, e aí a Romualda explicou, olha, quando as pessoas que estão na Terra pedem e elas são merecedoras desse pedido, o que é ser merecedor desse pedido? Principalmente a boa vontade, né, a sinceridade nos propósitos, né? Eu estou pedindo uma coisa justa, uma coisa que vai ajudar minha família, meus filhos, não estou pedindo para prejudicar alguém, né? Tem alguns que acham que pedir para prejudicar, né? Para eliminar os nossos inimigos, né? Essa questão que Jesus foi tão categórico em dizer amai os vossos inimigos. Nós não, ela estava pedindo pela família, né? Porque ela pudesse ter condições de auxiliar a família.
Então, os companheiros terrestres... Por que será que deu microfone? Alguma coisa. O que será? Não, tem o microfone aberto. Deve ser. Deixa eu ajustar aqui. Desativar alguns microfones. Vamos ver se dá certo. Alô? Agora parece que melhorou. Bom, então... Então ele estava admirado, né, daquele programa. E ele disse assim, ela estava explicando que eles ajudam as pessoas que estão aqui na Terra, desde que, né, essa cooperação não tira a liberdade de consciência, né? Nós temos livre-arbítrio. Então a ajuda deles, né, em nosso favor, depende do merecimento, depende da condição que eles têm, os recursos que eles têm para nos ajudar, dentro daquela esfera, né, de livre-arbítrio que nós temos. E aí o André Luiz, sempre querendo saber mais, falou que queria ficar com ela um pouco, né, para os serviços finais. Queria acompanhar a Romualda ali para ver o que ia acontecer no decorrer. E passado uma semana, então, ele foi avisada, né, que ia concluir o trabalho de assistência. Então ele foi lá ter com a viúva, né, no lar dela, em companhia da Romualda. E ela disse assim: faça o favor de assistir nossa amiga enquanto vou buscar a pessoa indicada para auxiliá-la. Regiane, bom dia, seja bem-vinda. Chegou a Regiane, dona Lalinha, pessoal. Bom dia, obrigada. Regiane, Regi. Bom dia. Sumidinha. Tô aqui. Hoje eu vou aí, mamãe. Então tá. Muito bem. Então ela ia buscar ajuda, né, para finalizar o trabalho dela ali, a Romualda, e o André Luiz ficou aí na companhia de Esther. Não temos tempo a perder, dizia ela, né? Então ele manteve ali curioso para saber o que ela ia fazer, quando alguém bateu a porta chamando a atenção. Então alguém físico, alguém encarnado, chegou na casa de Esther. E a Romualda estava junto daquela senhora, uma dama distinta, que vinha ao encontro da Esther, oferecendo um trabalho honesto em sua oficina de costura. Então a Esther era costureira, né? Ela costurava para fora, e veio uma pessoa ali oferecer serviços de costura para ela, no momento que ela estava assim, na maior dificuldade na questão financeira. A viúva então chorou de emoção, de alegria, como combinaram então as medidas do serviço, num quadro assim de muito conforto, né? E a irmã, então, a Romualda, falou então para o André: agora, irmão André, podemos voltar tranquilamente. O serviço que nos foi confiado está concluído, graças ao Senhor. E esse encerra então o nosso capítulo da intercessão. E agora eu quero comentários. Quem quer comentar um pouquinho sobre isso aí? Só avisando que Dona Diva e o Cristiano estão com o microfone desligado, tá? Se quiser ligar, acionar, falar alguma coisa, estejam à vontade. O Cristiano, não sei se ele está em condição de falar, que ele está lá no hospital, né? Às vezes no hospital dá problema para falar. Alguém quer falar? A gente pede o universo, né? E se a gente for bom o suficiente, ele devolve. Falar. O duro é a gente pedindo que eu ouvi falar, nós não erramos onde. Pois é, verdade. Tá dando microfonia, né? Tá dando microfonia. Quando dá microfonia, que às vezes tem dois aparelhos ligados.
Na mesma sala, dois celulares, o celular no computador, o microfone atrapalha o outro. Às vezes é isso. O meu está desligando, mas agora liguei e parou, parece que vai parar. Obrigado. Às vezes é bom reiniciar também, né? Bom, vamos lá então. Ninguém mais quer comentar? Vamos para o outro capítulo então. Capítulo 12, preparação de experiência. Esse capítulo 12, ele tem o capítulo 12 e 13, que trata do mesmo caso, que é a reencarnação do Segismundo, né? Preparação de experiências é o primeiro capítulo. Então, Ô, Dilon, esqueci o nome dela, tá aberto o microfone. Então vamos fechar os microfones para ficar melhor. Deixa eu ver se tem alguém aqui aberto. Não, tá tudo certo. Vamos lá. Então, eu voltar para... Eu estou só fechando, por que será? Então, deixa ele fechado, então, por enquanto. Aí a senhora abre só na hora de falar. Que daí acho que fica melhor. Agora está aberto. Está aberto? Então agora fecha aí. Ou a senhora quer que eu feche? Vamos ver. Eu não sei abrir, sei fechar. Agora sumiu. Então tá. Muito bem. Então eles iam voltar para a esfera, para a sede espiritual do trabalho, quer dizer, ia voltar para o nosso lar. E aí ele recebeu uma outra pessoa que conversou com Alexandre falando de uma situação para ele. Falou, lembra do Segismundo, nosso velho amigo? E Alexandre falou, não, como não, né? E a gente se deve um favor ao outro, né? Já tivemos convivência junto. Pois bem, o Segismundo precisa da sua ajuda, urgente. E eu sei que você não é especialista na área de reencarnação, mas eu vim pedir porque você tem uma afinidade, né? Vocês têm uma ligação, Segismundo e você. E nós tivemos realmente, né, uma convivência, auxiliamos mutuamente, né? Então a gente precisa nos ajudar, sim. Então, ainda tem o drama que o Segismundo viveu, que ainda está na minha memória. E aí ele explicou, né, que... Deixa eu ver aqui. O Segismundo ia voltar, né, ia reencarnar aqui na Terra, e ele estava com dificuldade nessa área. Então o Alexandre poderia ajudar ele, porque ele até usa o termo assim, voltará ao rio da vida física, Segismundo. Então a gente precisa auxiliar ele. Segundo está informado, Raquel, a pobre criatura que ele desviou, veja bem, então o Segismundo, ele numa encarnação que ele teve aqui, ele desviou uma pessoa por nome de Raquel, quer dizer, ele tirou ela da programação reencarnatória dela, né? Ela se tornou uma pessoa que comprometeu a sua existência. Ela tinha um envolvimento forte, né, com Adelino, que era o marido dela, o infeliz marido, e o Segismundo assassinou Adelino para ficar com a Raquel. Uma coisa meio parecida com o que nós vimos no capítulo anterior, né? Só que nesse aqui ele foi um assassinato mesmo, foi essa questão assim dissimulada, como foi feita pelo Raul no capítulo anterior, escondido, né? Que colocou veneno no vinho e tudo mais. Aqui não, aqui ele assassinou mesmo, numa competição armada, quer dizer, num duelo, né? Então os dois se duelaram. O duelo tem um capítulo no Evangelho que fala sobre o duelo,
e diz que o duelo sempre é, de um lado é o assassinato e do outro é um suicídio, né? Porque geralmente quando iam ser proposto um duelo, a pessoa sabia, né? Um lado sabia, ó, eu sou mais hábil, sou mais forte, eu vou poder assassinar, matar o outro, né? Vou vencer essa situação. E o outro sabia que era mais fraco, geralmente, e sabia que ia acabar morrendo nessa luta, nessa empreitada. Então, o duelo é uma coisa horrorosa que acontecia já de forma sabida. Então, disse, há 4 anos, né, eles estavam de novo lá no plano reencarnatório a Raquel tinha se unido novamente ao Adelino no casamento, já tinha um filhinho de 4 anos, e o Segismundo era para voltar, né? Era para voltar para quê? Reencarnar naquela família. Ele ia reencarnar como filho de Adelino e de Raquel. Então eles iam ter uma convivência para resgatar aquela questão, desenvolver o amor, se perdoar, tudo mais. Era a oportunidade que eles tinham de fazer isso aí, tinham combinado no plano espiritual, né, programado, planejado aquela reencarnação, e ele seria então o segundo filho do casal. Só que, infelizmente, Adelino, apesar de ele ter combinado tudo, quando ele sentia a presença do Segismundo, voltava aquela coisa desagradável dele, né? Que ele não lembrava, né? Mas sentia muito desconfortável com a presença do Segismundo. E quando ele estava no horário de sono físico, mais forte ainda vinha essas impressões. E ele, então, não tinha essa vontade de ter aquele filho, né? Aquele segundo filho. Aí a gente, às vezes, pode entender algumas situações onde há uma rejeição muito forte, né? Não quero ter filho, né, agora, e sente aquela situação assim de animosidade interna, de, às vezes, até ódio, né? A pessoa sente uma coisa assim desagradável, pode ter... Oi? Pois não. Numa palestra do Raul Teixeira, ele diz o seguinte, que quando a esposa está grávida, né? E a criança é simpática ao casal, é alguém de uma outra existência que foram muito felizes, ela é carinhosa, ela se desmancha para o marido, né? Aquela coisa toda. Mas quando é um inimigo, uma coisa que vem para reconciliar, né? Aí diz que a mulher pega raiva do marido por um tempo, durante a gravidez, né? Ela fica com aquela repulsa do marido, né? Mas não é coisa dela, é da criança que, na verdade, tem uma pendenga com o casal. Isso. É interessante. É Raul Teixeira, uma palestra que eu assisti. Então, essas ocorrências, ela pode acontecer. Só que a gente tem que ter muito cuidado e não generalizar, né? Fala bem assim, a mãe tem muito enjoo, muito desconforto, então é porque são inimigos passados. Não quer dizer isso, né? Não é uma coisa assim taxativa, não, porque tem esse comportamento, é resultado desse. Então a gente tem, as possibilidades são infinitas, né, no campo espiritual. Nesse caso aqui do Segismundo, esse desconforto se devia a uma ocorrência do passado, onde eles tiveram esse problema, né, de um assassinato, né? E aí então eles combinaram, né, de ele reencarnar na família para dissipar o ódio, dissipar esse ciúme que ele tinha e tudo, mas ainda continuava, né? Continuava com ódio, continuava com ciúme, não sabia de onde vinha aquele sentimento, e então ele estava sem forças de reparar o mal que fez. O Segismundo queria reparar, né, o mal, porque ele se sentia culpado, ele carregava a culpa do assassinato que ele provocou, né, que ele fez. E ainda
A Raquel, né, também acabou se desviando por conta disso. Adiantando um pouquinho, ela foi para um prostíbulo, né? Ela se tornou uma prostituta, né? E então eles não ficaram juntos depois do assassinato muito tempo. Aí então o André Luiz estava, o André Luiz não, aquele emissário, né, que era o Herculano, estava pedindo ajuda para o Alexandre para ajudar nesse processo reencarnatório. Porque eles já eram amigos, né, para convencer o Adelino a receber o Segismundo. Essa era a missão. E o Alexandre falou, não, conte comigo, né, vamos trabalhar nesse sentido. Né? E na próxima semana estarei ao lado para conversar espiritualmente do Adelino e solucionar o problema de reaproximação. Você veja que a espiritualidade não está assim, né, disponível o tempo todo. Por favor, espera uma semana, né? Eu tenho compromissos já agendados, né? Eu vou resolver esses compromissos daqui a uma semana, então eu vou conversar com o Adelino para que ele aceite o Segismundo. Então a Herculano agradeceu, e então o André Luiz ficou pensando, meditando sobre essa situação. Ele nunca tivera a oportunidade de acompanhar um processo de reencarnação, estudando essa questão, né, dos antecedentes, o que ocorreu, por que estava naquela situação e tudo mais. E ele se interessou, falou, interessante eu participar disso aí. E falou então para o Alexandre, até notável para mim a solicitação de hoje. Eu não pensava, né, a multiplicidade de tarefas atribuída aos benfeitores, aos missionários desencarnados. Então a Alexandre estava explicando que a extensão desse serviço é muito grande deles, né? Tem muitas atividades. Às vezes a gente acha que as coisas acontecem automaticamente na nossa vida, né? Às vezes a gente imagina assim, né? Tudo automático. É interessante, o Orlando está presente, nós estávamos estudando na quinta-feira, até eu coloquei o vídeo no YouTube para quem quiser assistir. Estava falando sobre, no comecinho a aula, né, nós estávamos finalizando o capítulo anterior, que é as ocorrências que a gente tem como da natureza, né, e que são ocorrências que têm intervenção espiritual, né, os espíritos atuam nessas ocorrências da natureza, seja uma chuva, uma tempestade, né? Então, tudo tem o comando, o controle, a programação, o planejamento maior. Não é uma coisa assim que acontece fortuito. Então, na nossa vida também, né? As reencarnações, as pessoas que vêm no nosso lado, pessoas que aparecem na nossa vida, tudo tem uma razão de ser, nada é por acaso. Às vezes a gente tem compromissos com aquelas pessoas. E a espiritualidade está sempre se desdobrando e atuando nessa questão. Então, a Herculano então, ia focalizar, né, essa questão da aproximação das pessoas, né, do perdão recíproco, da semeadura do amor através da lei reencarnacionista. A gente que é espírita, né, a gente estuda a reencarnação e é o caminho, né? A gente fala tranquilo, né? A reencarnação resolve as coisas. Mas pensando bem, olha a oportunidade que a reencarnação ela oferece para que a gente resgate. É muito difícil uma situação dessa, a pessoa desenvolver o perdão dentro de si, né? O outro assassinou, né, ele para ficar com a esposa. Então a pessoa fica guardando aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele ódio mesmo. E quando a pessoa reencarna como filho, daí é a oportunidade que tem de se ajustar. E ele dizia que esse caso é um caso típico, quer dizer, não é tão incomum acontecer isso. Só que o drama do Segismundo é um drama assim complexo, ele dizia, né? Não dá para explicar assim resumidamente. Então, Adelino e Raquel,
eles passaram por uma tragédia muito dolorosa na última vez que reencarnaram. O Segismundo, ele ficou apaixonado, né, pela Raquel, aquela paixão desvairada, e Adelino foi vítima de homicídio. Segismundo foi o criminoso e Raquel foi para um prostíbulo, né, como nós já dissemos até antes. Então, quando desencarnou, o ódio envolvia os três. Os três estavam naquela vibração de ódio, tanto a vítima quanto o verdugo ali. E por muitos anos eles ficaram padecendo nas zonas anteriores. Aí depois, por intervenção de amigos, né, que redimidos. Então quem auxilia nós, muitas vezes, né, são familiares, são amigos que estão lá no plano espiritual, que já recuperaram muitas vezes a sua situação de equilíbrio e auxiliam uns aos outros. Né? Então, nesse caso aí, né, intercessão de amigos redimidos. O Evangelho, então, a oportunidade de voltar ao corpo físico, casado, né, Adelino com a Raquel, para reaproximar com os antigos adversários. E aí, no plano espiritual, eles fizeram toda aquela programação, toda a promessa, né, que iam aceitar um ou outro, né, que iam se permitir, né, a oportunidade do amor e tudo mais, mas, na verdade, isso não ocorreu. Né? Eles não conseguiram fazer isso aí. Ó. Então, ele diz aqui, ó, acontece com quase sempre os heróis da promessa. O que são os heróis da promessa? Quando a gente está no plano espiritual, por aquele sofrimento todo, aquela angústia da culpa por muitos anos, séculos, em regiões assim bastante abismais, bastante difíceis, aí a gente percebe a oportunidade, né? Não, mas o caminho é o perdão, o caminho é o amor. E então a gente se compromete, fala, não, reencarnar, vai acontecer isso, você vai reencarnar com o meu filho, eu vou reencarnar com a esposa de fulano, mas vai dar tudo certo, né? A gente vai ficar tudo bem. Mas quando chega aqui no plano físico, fraquejam na realização. Se deixam levar, né? Eles não, nós todos, nos deixamos levar pelos próprios desejos, e aí a vontade, a compreensão da vontade fica de lado nessa questão, né? Então a gente não cumpre aquilo que nós comprometemos. De posse dos bens da vida física, o Adelino então negou-se a perdoar. Então ele não quer mais saber do Segismundo da minha vida, né? Tá aqui reencarnado, não quer saber de encrenca. Tá tão bem a Raquel e eu, nosso filhinho, vai vir uma encrenca dessa pro nosso lado, não vai dar certo não. E então ele não queria auxílio, não queria ele, né? Então é o círculo vicioso, né? Se a gente não estancar isso aí, isso vai se repetindo, né? Vai se repetindo. Uma encarnação eu mato fulano, na outra o fulano me mata. A gente vai sempre se comprometendo no vicioso, né? Não sai dele. Então, vendo as próprias necessidades, o companheiro, então, ele fica endurecido, né? Não quer saber da reencarnação, né? Não quer a vida aqui está muito tranquila sem ele. Por que eu vou querer um inimigo do passado como meu filho? Que não quer saber disso não. Então foi o que estava acontecendo ali. Então o Alexandre falou, eu vou conversar com ele, vou recordar ele os compromissos que ele fez, né? E aí André Luiz falou, mas eu posso acompanhar? Estava curioso, ele queria aprender mais sobre essa questão da reencarnação. Aqui nessa questão das trocas de ódio e falta de perdão,
vale a gente refletir, né? Quanto é importante a gente perdoar. Né? Quando eu falo assim, perdoar, eu vou ajudar fulano, ele me fez um mal muito grande, eu vou perdoar ele. Não vou ajudar coisa nenhuma, vou ajudar a mim mesmo. Porque carregar o peso do ódio, né, é muito difícil, né? É muito difícil, é um veneno que a gente carrega dentro de nós mesmos. Então, o perdão, ele beneficia aquele que perdoa. O outro não, o outro ele vai se beneficiar se ele aceitar o perdão. Se ele esquecer também, né? Se ele se livrar daquela culpa. O problema do outro é do outro, mas o problema do perdão é meu. Eu preciso perdoar para poder caminhar mais leve. Senão a minha vida vai se arrastar pesado. E a gente entende que é muito difícil o perdão mesmo, né? Imaginemos esses grandes desastres que acontecem aí, né? Contra pessoas, né? Assassinatos, perseguições, coisas injustas mesmo que envolvem pessoas. É muito difícil perdoar, mas é necessário, é o caminho, é o único caminho para eu viver bem, porque senão eu fico carregando aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele veneninho dentro de mim, e aquela ferida fica aberta sempre, me ferindo, eu fico me mutilando o tempo todo. Então, o perdão é o único caminho para ser feliz, não existe outro. E é o caminho do amor, né? Então, o André Luiz estava ali se propondo a acompanhar o Alexandre. E o Alexandre falou, não tem objeções, só que para que você acompanhe, você precisa saber um pouquinho mais, né? Então, você vai precisar construir uma base, né, de compreensão de como funciona isso aí. Eu tenho alguns amigos aí no planejamento das reencarnações, que é lá no Nosso Lar, né? Lembra que tem vários ministérios e setores lá, e tem um setor especialista em reencarnação. Então você vai lá nessa instituição, fica por lá alguns dias, para você entender como é que funciona isso aí, né? Porque as reencarnações aqui na Terra, uma quantidade grande, ela acontece num padrão, né? Tem um padrão, não precisa assim grandes planejamentos, porque a gente já tem isso aí programado, planejado para que eles reencarnem. Mas tem uma porcentagem que não obedece a esse programa, que precisa de um tratamento bem individualizado, bem particular no processo reencarnacionista. Então são processos assim mais complexos, que foge ao padrão, como é lógico mesmo. Em vista disso, nas colônias espirituais mais elevadas, não é só no Nosso Lar, mas tem inúmeras colônias espirituais que tem missionários especialistas nesse trabalho de reencarnação. E até o André Luiz ficou ainda mais interessado nessa questão. E aí Alexandre dizia a eles, eu refiro aos trabalhadores, quando me refiro dos trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores. Veja que essas equipes que estão nas colônias ali, não são pessoas perfeitas. São pessoas que estão também lutando contra suas próprias viciações morais, né, que ainda estão precisando de ajuda, setores, e estão ali trabalhando já para auxiliar nesse trabalho de envolver as pessoas para reencarnar. Então, são entidades em débito, né? Então, esses trabalhadores que estão lá são entidades em débito. E se a gente for pensar bem, quando nós lemos o Nosso Lar, o André Luiz, né, era um exemplo disso, né? Ele veio do umbral para o Nosso Lar e carregava várias culpas, várias situações complicadas, né? Que algumas delas até foram expostas lá, e que ele estava trabalhando. Ainda assim era um trabalhador, e é um trabalhador, né? Então ele falou, olha o Alexandre, né? A gente está estudando aqui o Alexandre, acompanhando ele alguns capítulos, e a gente fala, nossa, é um espírito de escola, um espírito de muita luz, um espírito muito superior. Sim, superior em relação a nós. Mas ele diz aqui, em geral,
como acontece a nós outros, são entidades em débito. Então, o próprio Alexandre se coloca nessa condição de devedor também, mas com valores de boa vontade. São pessoas que já entenderam, já têm uma consciência que o caminho é esse. O caminho é o perdão, o caminho é o amor, o caminho é trabalhar. Então, ele já entende que é esse o caminho para ele poder se entender, né? Se dar bem. Receber conforto, receber condições melhores de vida ali no plano espiritual. Então, fala assim, valores de boa vontade, perseverança e sinceridade. Esse é o caminho para poder trabalhar, né, no plano reencarnatório e auxiliar as pessoas e auxiliar a si próprio, né? Que é o mais importante, né? Geralmente a gente está lá achando que está fazendo muito bem, mas são oportunidades de a gente mesmo se dar bem, né? E se melhorar. Bom, então, os serviços de retificação representam tarefas enormes, né? Retificação, o que é? Correção. Então, na correção, né, de equívocos que as pessoas cometem aqui, então, tem todo o envolvimento de equipes nesse trabalho. O problema da queda é também uma questão de aprendizado, né? Não tem aquele ditado, só erra quem faz, né? Então a gente comete os equívocos, né? Aí a gente, às vezes, equívocos graves, né? Não é coisinha assim, errinho de cálculo, não, foi coisas graves. Mas isso indica o quê? Enfermidade, né? Aquela pessoa ainda está no caminho do aprendizado, está enferma, ela precisa de ajuda para sair daquela situação, né? Porque ela não consegue sair sozinha muitas vezes. Ela precisa de restauração e de corrigenda. Então a evolução ela confere então o poder, né, de a gente se corrigir, de a gente avançar, de evoluir, e a gente tem esse poder, todos nós temos, mas não sabemos usar esse poder, né? E então precisamos da ajuda de equipes espirituais para fazer essa caminhada de forma assim, racional, essa reflexão que muitas vezes a gente deixa de fazer, né, sobre o melhor caminho, sobre vencer os vícios, sobre que esses vícios nos causam muito mal, né? Esse conhecimento demora às vezes séculos para que a gente entenda e consiga se iluminar intimamente. Então, Alexandre, ele estava naquela condição de quem já sabe, né? E está nessa batalha interna. Se nós vemos na Bíblia, o próprio Paulo, por exemplo, ele diz ali que ele estava sempre lutando contra as tendências, contra aquela influência, né, para fazer aquilo que ele não queria fazer, que era o mal, né? Então todos nós temos essa luta íntima. A partir do momento que a gente tem a consciência disso, sabemos, né, desse caminhar, as coisas ficam melhores, né? Ficam mais fácil. E a reencarnação é as oportunidades para corrigir isso aí, porque durante algum tempo que a gente está aqui no plano físico, a gente esquece dessas coisas que fizemos, né? Vem o véu do esquecimento, que é muito útil. Já pensou a gente, no caso aí mesmo, no exemplo, pensou sem saber, né, o Adelino e a Raquel, que o Segismundo, numa vida passada, matou o Adelino para ficar com a esposa, e a esposa foi atirada a um prostíbulo, ele já tinha essa rejeição, né, quase que inconsciente. Imagine se ele soubesse, né, que culpa que o Segismundo ia carregar e que o ressentimento e o ódio da Raquel poderia vir à tona do próprio Adelino. Então a reencarnação é o meio, é a educação divina, e a educação divina é o fim. Então, diz aqui, ó, a reencarnação é o meio e a educação divina é o fim, para a gente sair desse círculo vicioso e vencer as nossas próprias inclinações para o mal que nós temos.
Nós estamos vivendo no mundo de prova e expiação. Sempre é bom recordar isso, que está lá no Livro dos Espíritos, no início. E mundo de prova e expiação é aquele mundo que está classificado didaticamente por Allan Kardec como o mundo que ainda há a predominância do mal. Se há predominância do mal, nós devemos entender o quê? Que todos nós temos o mal dentro de nós. Ninguém aqui é santinho. Mesmo aqueles que são missionários, né? Aqueles missionários, eles estão num caminho um pouco melhor, mas eles têm as suas lutas internas também. E a gente vê isso de forma muito clara nas biografias que eles mesmos contam para nós. Um exemplo disso, o Paulo mesmo, né, que nós citamos, né, que ele era um assassino de cristãos, né, isso se redimiu, mas a luta interna, depois que ele tomou a decisão de seguir o Cristo, foi muito grande, né? Os apóstolos, os discípulos de Cristo, todos tiveram problemas nas áreas, né, de viciações e das emoções. E mais recentemente nós podemos citar o próprio Chico Xavier, né? Quanta luta ele teve internamente, ele cita isso, né? Que as dificuldades, né, para vencer tendências é presente em todos, né? Alguns mais, outros menos. A diferença muitas vezes é a boa vontade, como foi dito aqui, a sinceridade de propósito, aquela consciência de que eu tenho que vencer, que eu tenho que amar, né? Esse é o caminho para eu ficar feliz. Então a reencarnação, ela traz essa oportunidade, é uma ferramenta, é um instrumento para que a gente desenvolva o amor do Cristo. E a educação divina é o fim, a educação é autoeducação. Então, por isso mesmo, né, através desse meio reencarnação, milhões de semelhantes nossos evoluem. Existem milhões que se reeducam, né, em determinado setor do sentimento. Muitos já possuem esses valores de vida. Mas ainda falta, né? Se estamos aqui na Terra, porque ainda temos muitas coisas para resolver ainda. Ainda temos que trabalhar isso aí. A André Luiz estava entendendo, né, as explicações, mas ele cada vez surgisse mais dúvidas na sua cabeça ainda, né? Na condição do médico divino, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos, disse Alexandre a ele. Ele falou, sim, eu estudei, né? Eu lembro, né, de a gente falar sobre Jesus e tudo mais. Então, o Jesus, ele dizia Alexandre, né, deixou material para a gente pensar, de pensamento para o assunto que nós estamos examinando agora. Quando falou que a nossa mão e os nossos olhos fossem motivo de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos ao tempo da vida. O que é isso, né? Então, algumas situações na reencarnação limitam a nossa ação, que é para a gente não fazer mais bobagem. A gente nasce numa certa condição para que a gente tenha essa limitação e a gente não faça mais besteira. Por exemplo, aquele que foi muito poderoso, né, e que explorou, que trouxe muitas dificuldades para as pessoas, né, foi muito autoritário, maltratou muita gente, ele reencarna muitas vezes numa situação onde ele não tem poder nenhum, e ele vai ser um servidor, né, e daí ele vai desenvolver essa humildade que ele deixou de ter em outra existência. Então foi cortado aquela situação que ele tinha, porque ele não sabe usar. Então se a vossa mão e os vossos olhos são motivo de escândalo, devem ser cortados ao reencarnar. Então, às vezes a pessoa nasce numa condição muito difícil para que ela tenha essas limitações e ela possa tirar o aprendizado necessário disso aí. Então a gente tem que interpretar, né? Ver, eu estou numa situação difícil, né? O que eu tenho que fazer, né? Por que eu estou assim? O que eu tenho que melhorar em mim mesmo? O que eu tenho que reconstruir dentro de mim? Né? Não tem aquela passagem do Chico Xavier, que a gente sempre lembra, em que ele
encontrou um amigo, né, que era contador, tinha um escritório de contabilidade, e ele estava entristecido porque o escritório dele foi roubado, alguém invadiu lá e destruiu as coisas, levou a máquina de escrever, as coisas dele, tudo. E ele estava choroso ali na companhia do Chico Xavier, e o Chico Xavier falou para ele: ó, meu amigo, que bom que você está devolvendo. Devolvendo o quê? Pensa, devolvendo o que você subtraiu em outras vidas, né? Agora você está na condição oposta que você estava antes. Então a gente sempre procurar tirar o aprendizado necessário das nossas vidas. É claro que não é tal e qual, né? A gente sabe que, como o João disse, a gente pode evoluir sem precisar passar por esse sofrimento, essa dor tão intensa. Ele diz assim: o amor cobre uma multidão de pecados. Então, através do amor também nós podemos vencer as nossas dificuldades. Muito bem, nosso tempo falta 3 minutos só. Hoje nós conversamos demais e nós já estamos no momento de encerrar. Se alguém quiser fazer um comentáriozinho, fazer a oração final, na próxima a gente continua. Próximo sábado. Ninguém? Eu gostei dessa última frase sua. O amor cobre multidões de pecado. Verdade. Verdade. Cristo disse isso aí alivia, né? Nos consola. Porque daí a gente entende que só pelo sofrimento que a gente pode avançar. A gente pode avançar pelo amor também. Né? Muito bem. Então vamos orar para encerrar, que o nosso tempo já está acabando. Dona Diva, você quer falar alguma coisa? Não, obrigada. Eu escutei, gostei muito. Né? Uma coisa muito, né, que a gente vai pensando na vida da gente desde novo, as coisas que aconteceu. Então, quando a gente vai vendo essas coisas, a gente vai vendo o que a gente errou, o que a gente passou, por quê, né? Então, é muito bom. Eu estou aprendendo muito, muito mesmo, viu, Odilon? Todos nós. Nós estamos nesse caminho. Que todos nós aprendemos, todo dia a gente está aprendendo e vendo o que a gente fez na vida, né? O porquê das coisas acontecem, né? Mas tá muito bom. Falta 1 minuto para fechar o Google fechar e nos dispensar. Então, um bom Natal para todo mundo, um bom final de semana. Deus abençoe a todos. Que Deus nos abençoe. E abençoe o Cristiano, que a espiritualidade esteja ali ao ladinho dele, que os médicos espirituais estejam ali também, né, Bezerra, sua equipe, auxiliando, para que não só o Cristiano, mas todos aqueles que estiverem ali ao seu lado. Rapaz, pode falar, meu compadre Orlando me mandou umas mensagens que nem ele me mandou hoje. Meu Deus, todo mundo. Um abraço, minha comadre. Todo dia você me mandar uma dessas,